Hoje eu vou dar uma de coach e te ensinar algumas dicas que me ajudaram bastante e me ajudam até hoje pra gente ler mais e principalmente pra gente conseguir se concentrar melhor nas leituras e ler melhor. Bem, como eu disse no começo do vídeo, eu vou falar um pouco da minha experiência. Então isso aqui não é um vídeo de especialista, tá? Lembrando que TDAH é algo que eu tenho, o meu é no modo moderado. E eu vivi muitos anos uma dificuldade de me concentrar. Nos estudos eu consegui resolver com algumas técnicas, mas na leitura foi muito difícil. O ideal, lembrando, é que você tenha um profissional, que esse sim, que vai te orientar de uma forma mais profissionalizada, tá? O que eu quero passar aqui é um pouco da minha experiência, de coisas que eu faço e de uma pessoa que tem o TDAH e que consegue resolver, sempre alerta, né? Porque nunca a gente se cura disso. A gente sempre tem que estar alerta pra gente estar usando as ferramentas para se concentrar melhor. Então, vamos embora? A dica número 1 é você procurar o melhor horário, você tentar descobrir na sua rotina, no seu corpo, o melhor horário, o horário que você se desenvolve melhor para aprender alguma coisa. Mas calma, esse horário não é porque você só vai ler nesse horário, não é isso, tá? Mas para leitura é interessante a gente saber esse horário, ainda que a gente não consiga, não, nesse horário que é o que eu rendo melhor, eu estou trabalhando, tudo bem. Mas tenha consciência desse horário, porque também a gente trabalha geralmente segunda a sexta, né? Ou então determinado período, vai ter um dia que a gente vai ter um tempo livre. Então é sempre importante a gente entender o funcionamento do nosso cérebro, tá? Os momentos que a gente rende mais e aqueles que a gente não rende, que a gente rende pior, mas justamente para a gente adequar o tipo de leitura e o tipo de livro que a gente vai ler, mesmo no horário que a gente não renda, tá? Dica número 2, vamos esquecer tempo de leitura. Não vamos entrar na onda dessa coisa de que vai ler 100 páginas por dia, 200 páginas por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Metas são proibidas, metas grandes, metas extensas, assim, né? De certa forma, até metas normais estão proibidas. A gente não pode ficar pensando nesses tempos distantes, assim. A gente vai trabalhar com a dica número 3, que é o tempo fracionado ou a leitura fracionada. Eu já tô emendando na dica 3, tá? Eu vou fazer 2 propostas aqui pra você e você vai adequar a sua realidade, tá certo? Eu vou propor 2 formas de leitura. A primeira, inclusive, já tem, se eu não me engano, o nadador Michael Phelps, ele aplica isso, ele tem TDAH e o dele eu acho que é até avançado, né? E ele gosta muito de ler, ele precisou estudar e ele não conseguia se concentrar de jeito nenhum. Então a primeira é a gente fracionar o tempo de leitura de 20 em 20 minutos. A gente vai ler 20 minutos e descansar de 5 a 10 minutos. Você vai perceber o que é melhor para você, se você precisa dos 10 minutos mesmo, senão você descansa 5. E a gente vai fazer esse tempo 3 vezes. Aí você vai lembrar logo do método Pomodoro. Se eu não me engano, acho que o método Pomodoro é 25 minutos. Enfim, o mínimo é 20 minutos. Se 20 minutos ficar muito difícil para você, aí trabalhe com o que é possível, tá? Não cancele não. É porque o 20 minutos é um tempo que você também não passe pela história, pela leitura, até pelo estudo de um jeito muito superficial. Lembrando que 20 minutos não é rígido, se você se sentir à vontade. Eu atualmente faço 30 a 40 minutos, já fiz 50, mas eu confesso que 50 normalmente ali pelo meio me paro. Já fiz o Pomodoro, que é 25 também. E uma outra observação é que nada aqui de... isso vale para todas essas dicas, nada de falhei esses 20 minutos, eu não consegui, nada disso, até porque eu prefiro o outro método, que são das páginas. Ao invés da gente fracionar o tempo, a gente vai fracionar as páginas. Foi o que eu fiz quando eu estava começando a ter hábito de leitura. Nesse vídeo primeiro que eu falo, né, que vai estar o link aqui, eu comento que eu fazia por 10 em 10 páginas. Esse seria o mínimo aqui de proposta para você. Veja o que é mais confortável para você. Então, ao invés de você trabalhar com tempo, você vai trabalhar com páginas. Você vai pegar 10 páginas do livro e você vai ler
ler e não vai fazer mais nada a não ser ler essas 10 páginas. E depois você descansa 5 minutos, faz alguma coisa, dá uma olhada no celular, mas tem que ser tudo cronometrado certinho. Você vai perceber em alguns momentos, tá, não logo no começo, tá? Mas que você pode até querer avançar, ler 20 páginas, 15 páginas, porque tá tão bom o livro que você não vai conseguir assim parar. A ideia é essa. O importante é que pelo menos você leia 10 e que você faça 3 ciclos, pelo menos 3 ciclos por dia. Vamos para a dica número 4, é inegociável. Eu quero que você coloque um caderno de anotação do lado do seu livro na hora que você está lendo. Você vai deixar um caderno com uma caneta ou um lápis ao seu lado. Isso não é negociável. Você vai ver, é muito importante para quem tem o déficit de atenção. Esse caderno, você pode ter no mínimo um caderno, você pode botar até mais de um, tá? Mas esse caderno, qual a função dele? Número 1, você vai anotar tudo que você lembrar durante a leitura. E essa lembrança pode estar relacionada à leitura ou não. Você pode lembrar, eu tenho que agendar o banho do meu cachorro. Então você lembrou ali na leitura, anote imediatamente nesse caderninho. Ou você pode achar uma palavra ali no livro que você, poxa, eu quero pesquisar essa palavra. Não vá no celular, pelo amor de Sócrates. Acho bonitinho. Não vá para o celular nesse momento. Você não é para ficar distante do celular, tá? O celular é só para cronometrar seu tempo. Você vai anotar essa palavra para procurar depois. E também esse caderno, eu quero que você use ele para anotar depois dos 3 ciclos que você fizer, ou se você preferir, após cada ciclo, você vai fazer uma frase nesse caderno do que você leu. É uma forma de você memorizar aquilo que você leu. Dica número 5. No dia seguinte que você for pegar, uma observação interessante é que o ideal é que você faça esse horário de leitura. Vai ser melhor, não é a dica 5, tá? Mas esse horário de leitura, o ideal é que seja sempre o mesmo, porque vai ajudar em você criar o hábito e aquilo se tornar cada vez mais fácil para você. Mas também, se não conseguir, não desista de ler por conta disso. Então, no dia seguinte, quando você for ler novamente, de preferência no mesmo horário ou então em outro horário, não importa, quando você for dar continuidade àquele livro que você leu no dia anterior, antes de você rodar o cronômetro, uns 3 minutinhos, assim, 5 minutinhos, dê uma olhada nas páginas anteriores, relembrando o que você leu, porque quando você der o começo pode ser até também dentro dos 20 minutos, se você tiver com o tempo muito apertado. Por quê? Porque quando você começar a ler, a continuar o livro, né, quando você der a continuidade, você vai estar mais imerso na história, sua concentração ainda vai melhorar ainda mais, você não vai precisar ficar parando para relembrar o que aconteceu antes. Agora, a dica número 6 é a parte, acho que a gente mais gosta mesmo, é a parte que eu mais gosto. Gente, use e abuse, na medida das suas condições, tá? Dos recursos que possam fazer você registrar aquilo que mais te chamou a atenção. Então, vamos lá. Post-it, flags, marcadores. Tô aqui com os meus, eles ficam até meio desorganizados. Marcadores, não importa a marca, marcadores se você quiser, lápis, porque se você tiver com muito problema, eu não quero deixar meu livro marcado, você deixa ele colado, use as flags para colar as partes importantes. Uma coisa interessante é que você não é obrigado a riscar o seu livro. Só com os post-its você pode escrever nele e você pode usar essas flags não só para marcar a página, você pode usar essas flags, vocês estão vendo aí as imagens, né? Vocês podem usar para marcar dentro do livro também. Então é um recurso que para quem tem TDAH, déficit de atenção, nossa, eu não consigo me imaginar lendo livros mais complexos sem poder, no meu caso, riscar e sem poder fazer as anotações nos post-its, né? Então, se você anota no post-it, inclusive, a frasezinha que eu falei, né? Que vocês façam a frasezinha. Se você quiser botar no post-it um resuminho daquela página, vai ser excelente, porque você se concentrou ali para fazer aquele resumo de uma frase. A dica número 7 é ler mais de um livro ao mesmo tempo, tá? Aqui você vai
pensar se isso vai se adaptar à sua realidade. O que eu quero te passar é a informação que já tem comprovações que o TDAH precisa de dinamismo, precisa de fracionamento. Você consegue mais, quem tem TDAH, mais uma quantidade de tempo maior se você fracionar. Você consegue a concentração, o estudo com mais quantidade e efetividade, claro, né? Se você também fracionar e variar as matérias. E já está comprovado que nos estudos, por exemplo, se você variar uma hora de estudo, você ficar naquela matéria e depois você mudar uma outra hora para outra matéria, isso já está comprovado. Eu fazia isso intuitivamente, né? E sempre começando pela matéria que você detestava mais, que você achava mais difícil, para mais fácil. Isso para os estudos, tá? Para leitura, eu digo que ler mais de um livro ao mesmo tempo, não precisa ser vários ao mesmo tempo, mas pelo menos 2, né? 2 já tá bom. Ele ajuda a gente a se concentrar melhor, porque a história que a gente está lendo naquele momento, daqui a pouco a gente vai passar para outra. Se você for ler mais de 1 hora por dia, ou 2, ou se você quiser intercalar, um dia você lê um livro, outro dia outro, e você observa aquele que você está mais afim. Uma dica interessante é que eu acho que não é legal para quem tem a dificuldade de concentração de começar 2 livros ao mesmo tempo. O ideal é que você já tenha começado um, já esteja envolvida, e aí você começa outro. A partir da dica número 8, eu vou falar de coisas que estão fora da leitura. Isso aqui, tudo que eu falei até agora, tá dentro no momento que a gente vai ler. Só que pra gente que tem dificuldade de concentração, tem coisas que são fora da hora que a gente vai ler, que a gente precisa fazer, porque senão o nosso momento de leitura e até de estudo e até de trabalho, de concentração no trabalho, vão ficar muito comprometidos. Então vamos lá, a dica número 8, pensando em leitura, é o lugar. A gente tem que providenciar, pensar como a gente vai fazer isso, mas a gente precisa de um lugar que só esteja a gente. A gente tem que estar sozinho. Eu sei que para muitos é difícil, sozinho mesmo. E um silêncio pra gente conseguir ler. E eu sei que na realidade de muitas pessoas é bem complicado chegar a esse ponto. Eu me lembro que quando eu morava com os meus pais, eu não tinha hábito de leitura, mas às vezes eu sentia falta, a vida sempre movimentada, a casa ali cheia, eu sentia falta de um espaço para pensar. E eu me lembro que eu usava o banheiro. Então eu já tô dizendo que vale tudo. Eu usava o banheiro para pensar, precisava me concentrar, era o banheiro. Outros momentos, assim, vale tudo. Se você na sua casa, enquanto você tá sempre alguém demandando, fazendo alguma coisa, considere um local fora da sua casa que você possa ter esse hábito de leitura, se você quiser, tá? Quiser realmente, ou precisar, porque quem estuda precisa isso também. Então, eu também, por um momento, uma fase da minha vida, eu usava o horário do almoço para ler. E eu ia para um café escondido, né? Porque ficava sempre encontrando pessoas, as pessoas chamavam, vem almoçar comigo e tal. Então, eu ia para um local escondido para não encontrar as pessoas e dizer, não, vou resolver uma coisa. E aí ia para um local escondido para ficar lendo, que eu queria muito ler na hora do almoço, numa época, né? E eu peguei esse hábito de ir para esse café, eu pegava um café, às vezes até lanchava para poder ler o livro de forma tranquila. A dica número 9, eu vou passar pela organização fora da leitura, porque a gente já falou desse caderno que tem que estar lá para você anotar qualquer coisa de forma emergencial, mas fora do âmbito de leitura, para quem tem o TDAH, precisa no mínimo ter a sua vida cotidiana minimamente organizada, porque senão o tempo todo, durante a leitura, na nossa cabeça involuntariamente vão surgir pendências que a gente vai se lembrar, que a gente vai precisar fazer, e porque as coisas não estão devidamente acertadas, né? Então vamos lá. Dentro dessa dica número 9, o que eu vou dizer pegue as suas pendências, né? Primeiro, tarefas. Tenha um local de sua preferência, pode ser no computador, sempre
tudo que você tem que fazer de uma forma anotada e registrada. Não deixe isso somente na sua cabeça, tá? Tenha ou uma agenda de papel, ou um caderninho de notas, ou um planner, o que for. O que funcionar para você, ou no Google Agenda, você deixa lá as coisas, suas tarefas escritas com aviso, se for o caso, porque isso vai lhe tranquilizar e vai ajudar muito na hora de se concentrar no momento de ler. Outra coisa também, dentro da dica número 9, são as pendências, né? Durante o começo do dia, se você conseguir fazer todas as suas pendências de tarefas rápidas do dia anterior, mais as tarefas rápidas do dia, logo no começo, no turno da manhã, de preferência até antes de começar o seu turno de trabalho, então, marcar uma consulta médica, marcar uma reunião, ligar para uma pessoa para dar um recado. Faça tudo isso, pagamento, faça tudo isso logo no turno da manhã, porque caso você consiga ler na hora do almoço ou de noite, isso também já vai ser um peso que você já vai tirar de pendência na sua rotina. E vamos terminar esse vídeo com a dica número 10. Essa dica número 10 eu tô passando aqui pelo nosso corpo, porque não adianta a gente ter se organizado com tudo isso. Eu acho que algumas coisas vão passar pelo nosso corpo para o nosso cérebro se concentrar legal. Existem algumas coisas, acho que até para nossa saúde, não estão só presas à leitura, tá? Então eu trouxe 3 coisas aqui, que são a meditação, a atividade física e o cochilo. Calma, deixa eu passar, essa é a dica 10, tá? Então vamos lá, olha, eu vou começar pela fundamental, que é a atividade física, porque a atividade física, ela vai passar, acho que pela nossa vida mesmo, pela nossa saúde do dia a dia. Agora vamos para a leitura, porque já tem estudos comprovados que a atividade física, especialmente pra gente que tem déficit de atenção, né? Já tá comprovado que ela vai ajudar o nosso cérebro a reduzir a ansiedade, e aí a gente vai se concentrar melhor. A meditação é algo que também pode te ajudar. Eu passei um tempo fazendo, acho que uns 5 meses, fazendo direto todos os dias, e o ganho é muito bom. Eu vou pedir para você pesquisar sobre o Zazen, que foi a que eu fiz. É simples, não precisa muito tempo. Você começa com 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Parar 10 minutos somente, uma vez no dia. Se for 2 vezes é até melhor. Fazer só uma vez, era a hora do almoço ou às 18 horas da tarde. Comecinho da noite. Então 10 minutos, parar e pensar na respiração. Você bota o vídeo da Mondia Cohen ensinando a fazer. Você faz 3 respirações profundas e começa a contar pelo cronômetro os 10 minutinhos, e você só vai pensar na sua respiração. Isso é um treino de cérebro para sua concentração, tá? Porque claro que nós, TDAH, quando a gente começa a fazer isso, vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Então o treino é que depois que a gente começa a fazer, depois do primeiro mês, assim, a gente já tá conseguindo se concentrar realmente por 10 minutos ou mais. E quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer um trabalho que exige a concentração, ou no nosso caso a leitura, a gente vai ver como a gente vai render e se concentrar bem mais rapidamente. Por fim, dica, essa que eu continuo fazendo, mas eu não consigo fazer todo dia, vai depender da rotina de cada um. Então eu consigo fazer isso quando eu tô trabalhando de casa, alguns dias na semana eu trabalho, que é o cochilo depois do almoço. Já tá comprovado que é excelente, até para quem estuda, essa pausa de você sair da sua mesa, da sua estação de trabalho, nesse horário aí do almoço, pode ser o horário que você almoça, 1 hora da tarde ou 2, você sai e você vai, tira o cochilo, e aquilo que você estudou, se você conseguir ler, fazer um desses ciclos, a leitura fracionada aqui, né? Se você conseguir fazer um desses ciclos, antes de almoçar, né? Parou o trabalho, faz um ciclo e vai, tira o cochilo, aquilo memoriza muito mais rápido. Então, gente, terminamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, ajuda muito o canal. Me conta aqui se você tem dificuldade de concentração, se você já teve dificuldade para ler por conta de concentração. Com certeza a gente enfrenta muitos problemas acontecem, então toda vez que a gente está com uma situação muito difícil, que a gente precisa ficar pensando, demanda da gente ficar pensando o tempo todo, a concentração fica mais complicada. E na rotina do dia
dia a dia, tudo é treino também. A gente pode treinar na medida do possível, nada de eu não consegui isso, então eu não consigo ler, então eu vou cancelar, nada de cultura do cancelamento com a leitura, tá? Tenta aplicar não todas essas dicas, mas pega algumas, principalmente a leitura fracionada, você vai ver que vai mudar. Eu, se não fosse a leitura fracionada, eu não conseguiria ler. E olha que eu já consegui ler por 1 hora, sem cronometrar, direto, mas quando a gente tá propício para isso, quando a gente tá com a concentração prejudicada, a gente aplicando as técnicas, a gente percebe que a gente volta à nossa rotina, tá? Então deixa aqui nos comentários o que você faz para ajudar a sua concentração, me ajude também, vamos nos ajudar, porque, nossa, quem tem TDAH sofre. E é isso, tá? Até o próximo vídeo.